Opa, tudo bem? Você está na Junca Games e meu nome é Rafael. Eu vou fazer mais um tutorial fazendo uma explicação de como a gente faz a texturização do UV-Map. Se você já assistiu todos os tutoriais do Blender que está no playlist Blender Tutoriais, deve ter percebido que a gente utiliza sempre o UV-Map e eu até explico por que eu utilizo ele. Mas pode passar desapercebido certos detalhes, então a gente vai fazer alguns exercícios aqui, simplesmente pegando uma textura e estampando um objeto de forma simples. E algumas vezes eu vou dar uns pitacos, porque pitacos exatamente qual o significado deles. Quando a gente faz modelo 3D, quanto mais detalhado o modelo for, quanto mais qualidade a textura for e quanto mais iluminação tiver, for preservada, for focada, né? Você trabalhar bastante a iluminação, mais realista é o objeto. Então, se você faz, por exemplo, um teclado de computador, que você pega uma textura e estampa, economiza seu trabalho. Você não vai precisar passar a maior parte do seu tempo modelando cada tecla, mas é diferente quando você modela cada coisa desse teclado, né? E aí você estampa, por exemplo, uma textura numa tecla apenas para fazer uma identificação dela, visualmente falando. Tem uma diferença entre você fazer a textura estampada, que a gente vai fazer, e a textura onde, na verdade, não é textura, é um objeto que foi esculpido, vamos dizer assim. Aí vai de pessoa para pessoa. O que a gente vai fazer hoje é uma introdução dessa ferramenta do VMAP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um simples caixote, né? Então, vocês vão apertar Shift A, vão colocar o cubo, diminuir ele de tamanho, apertar S e fazer o movimento com o mouse. Mais ou menos desse tamanho assim. Aperta o 0 ou insert do teclado numérico, vai ficar em primeira pessoa. Abaixa ele aqui, aperta R mais E, rotaciona dessa forma assim. Vou fazer dessa forma para a gente ter noção de, da nossa tridimensionalidade. Puxa a iluminação para cá para a gente iluminar o cubo. E ele vai ficar desta forma assim. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar texturizar. Primeiro a gente vai aqui no material, manda novo, novamente, e a gente vai abrir. Vai em textura, vai onde está localizada essa textura no seu computador. Vocês podem escolher esse tipo aqui, tá? Esse aqui são de papelão também. Pode escolher esse tipo aqui. Esse tipo aqui é do Hellraiser. Então, vamos pegar esse daqui. E nós vamos abrir o adesivo aqui. Chegar próximo, né? Como é que a gente coloca isso daqui? Bem, na texturização UV-Map, você escolhe como que o objeto vai ser texturizado. Como é que você vai desenvolver essa textura. Então, vocês vão sinalizar aqui, passar para o Edit Mode, é só apertar a tecla Tab. Vão nessa tecla aqui, se tiver transparente desse jeito assim, cliquem nessa opção para ele ficar opaco, não ficar transparente. Isso é para ajudar a gente aqui. Então, o que a gente faz? Bem, a gente pode fazer do cubo inteiro, mas há uma grande possibilidade dele ficar extremamente deformado. E aí, como é que a gente faz? Aperta a tecla U e olha só como é que fica. Ele texturiza cada face desse cubo, que é nosso caixote, com cada uma que ela está aqui, né? Então ela ficaria assim. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que cada um desses aqui componha cada um desses aqui. Se você faz ele inteiro dessa forma, que seria o óbvio de fazer, você faz a texturização desta forma. E aí o que a gente faz? Bem, aí a gente volta para o Edit Mode, aperta a tecla Tab, seleciona e aperta U. Vai em Reset, vai assim. Ah, mas não mudou nada. É aí que você se engana.
Quando a gente pega o cubo todo, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma edição por face, que é o que a gente vai fazer. Então, se fosse da outra forma, a gente selecionar, apertar o U, se você fizer, por exemplo, assim, uma manipulação aqui, ele vai mover tudo, olha aqui, ó, que é o que não nos interessa. Por exemplo, vamos dizer que você queira colocar aqui em cima uma face diferente dessa face. Desta forma que você fez inicialmente, você não consegue fazer isso. E a gente vai fazer isso agora. Seleciona aqui, como a gente fez, aperta U, agora ele está por face. Então, se você vem aqui com G e faz isso aqui, você vê que ele só movimenta a face que você mandou. E aí o que a gente faz? A gente vai redimensionar. Aqui, em vários tutoriais que eu fiz, eu falei cada uma dessas informações. Mas como é que você faz aqui? Aperta A, aperta B, para sempre fazer essa seleção aqui. O B você vai utilizar para fazer a seleção de vértices, seleção de aresta. Inclusive, né, se você quiser fazer a seleção de face, na verdade, você tem que fazer a tecla A, para você selecionar tudo. Então, você aperta aqui o B, aperta G e X para fazer o movimento na horizontal. Por que na horizontal? Porque se você fizer isso aqui, ele não vai sair desse vetor, tá? E aí você coloca aqui no mínimo, faz o A de novo. Qual é o nosso objetivo? Vamos escolher uma face. Vamos escolher frágil para ficar aqui em cima. Vamos até aqui. É tão trabalhoso assim? Normalmente, esse sistema aqui é conhecido como textura UV-Map. É quando ele faz um desdobramento de todas as faces que o modelo vai ter. Então, pode parecer normalmente mais difícil, mas é mais fácil você encontrar templates com várias texturas de um mesmo objeto do que você fazer isso de forma separada. É muito mais confuso, inclusive. Pode parecer confuso agora, mas é muito mais simples. Percebam aqui que ele já está começando a ficar, né? Ele está exatamente como ele está aqui. Observem esse lado, ao invés de observarem aqui. Ele vai começar a tomar a forma da face que a gente quer. Pronto. Tira aqui, nós temos aqui a face. A gente ainda não está aplicando nenhum tipo de efeito para ficar como uma madeira fica, né? Aquela coisa meio cheia de farpas ou meio encravada. A gente ainda não está fazendo isso. A gente está fazendo primeiro cada face. Então vamos colocar assim, por exemplo, aqui atrás, o equivalente que seria isso aqui, né? Vocês percebem que aqui a gente tem 3 formatos de caixotes diferentes. Esse aqui é o do mesmo, esse aqui é do mesmo, e esse aqui é do mesmo. A gente vai utilizar esse daqui para fazer freebies. Aí você faz de novo U. Vai para Edit Mode, tá? Lembre-se que é sempre Edit Mode. E aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente fez aqui aresta por aresta, né? É um formato de fazer, mas você pode fazer de outra forma também. Aperta a tecla S e diminui o tamanho. Desta forma assim. Ah, por que você disse da outra forma? É porque é sempre bom aprender cada uma delas. A gente vem para cá e aí a gente ajusta. Vai ficar exatamente sincronizado com o tamanho do outro. Pronto. Ele está de cabeça para baixo, certo? Então a gente vem aqui, aperta a tecla A de novo para selecionar, aperta rotação, aperta R de rotação e digita 180, 180. Tá? Ele ficou de cabeça para baixo, agora ele ficou na posição que deve. Para ele estar nessa formação e ele também está. E os outros lados a gente vai só replicar. A gente vai pegar isso aqui. Não pode ficar desse outro jeito também, porque ele pega esse daqui ou pega esse daqui. A gente pode fazer da seguinte forma. Aqui do lado a gente pode pegar esses. Tá? E aqui em cima a gente pode pegar esse. Então a gente faz assim. Vamos fazer com a tecla S. Não está aparecendo, certo? Porque ali não está com iluminação. A gente vai colocar a iluminação ali. Vai B aqui. A gente faz como sempre faz do outro jeito. É sempre A para selecionar e para tirar a seleção. G, algum dos vetores. X, Y,
na verdade é XY, que o Z aqui não vai, em que a gente trabalha sempre em 2D. E B, essas são as três operações que a gente faz para poder fazer o nosso caixote. Vou pegar a iluminação, duplicar, vou puxar aqui para o lado. Olha aqui como é que está aqui. A gente puxa para cá, né? A mesma coisa acontece dos outros lados. A gente vai acertar aqui ele, só para a gente ter um jeito de ver como é que tá, o que está acontecendo. Duplica aqui as outras iluminações, lembrando que é Shift mais D. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Depois a gente faz configurações mais adequadas de como é que a cena vai ficar. Até lá a gente trabalha em cubo. Se você chegou agora e não percebeu como é que você vê essa visão aqui, nós temos aqui embaixo Viewport e Shading. O padrão é Solid. Solid você não vê a iluminação, nem o efeito de iluminação, nem o efeito de textura. Onde é que está? Ele está aqui. Material. Entrou, viu dessa forma. Inclusive o efeito da luz que está em cima dele. E a gente já fez desse lado, vai fazer do outro lado a mesma coisa. Volta para o Edit Mode, aperta a tecla Tab, faz o U. E a gente vai fazer de novo esse lado daqui, tá? A gente pode fazer esse lado também, mas se quer manter um padrão de coloração da sua textura, eu sugiro sempre fazer uma padronização de textura. Mas fica livre de você fazer o que você quiser fazer. Pronto, a gente fez dessa forma. Agora, em cima e embaixo, a gente já pode fazer isso daqui, né? A gente pode já fazer de outra forma. Só para a gente trabalhar formatos diferentes. Mas não é complicado, nem é difícil de fazer isso. Faz a mesma coisa aqui. E pronto. A gente pode utilizar esse daqui de cima. E esse aqui tem uns preguinhos, né? Então parece que ele está com a tampa pregada. Mas nesse caso, pezinhos também. Poderia ser aqui em cima ou poderia ser embaixo. Normalmente embaixo a gente não vê, né? Então, essa é uma característica que você tem que trabalhar em cena. Por que normalmente a gente faz texturização embaixo quando normalmente essa face não está visível? Eu normalmente faço texturização de todos os lados. Por quê? Porque em cenários mais complexos, onde você tem mais de 100 objetos, e você precisa fazer, por exemplo, uma animação, digamos que o seu caixote fica em cima de uma estante. Aí a estante cai, o caixote rola e a parte de baixo fica visível. Se ela não está texturizada, você já tem um problema visual. Então a gente está com todos os lados aqui. Tá? Todos os lados dele. Como é que a gente pode trabalhar assim, lembrando que aqui a qualidade dessa textura ela não é uma qualidade muito boa, ela tem uma resolução muito pequena. Então, quanto maior a resolução, portanto a sua qualidade é maior, melhor você vai ter aqui. Isso depende muito do banco de imagens que você vai procurar, ou se você mesmo vai fazer essa texturização, quer dizer, essa criação de texturização. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no textura, esse daqui, esse xadrez aqui, o xadrez, e a gente vai aqui embaixo, em influência. Se ela estiver assim, perto, e aqui tem geometria. O normal. O que aconteceu? Estragou meu desenho? Não. Esse é o efeito que a gente chama de rugosidade, ou normal map, que normalmente utiliza-se para bump, ou normal maps. Se você não ouviu falar nisso, quando você possivelmente for criar terreno, tem alguns recursos em que se utiliza o normal map. É uma texturização que possui um visual diferente. Ele parece meio satélite, meio negativo. Ele considera as partes mais escuras e mais claras para considerar elevação e depressão.
Então, quando você quer fazer uma montanha, por exemplo, você coloca na parte do mapa uma parte preta, uma parte negra, para ele ficar mais alto. E se você quer que ele fique uma planície, vai fazer uma parte mais branca, uma parte mais clara. O normal map ele trabalha assim. Quando ele não trabalha com esse tipo de textura, ele internamente no programa ele considera essas partes da textura. Então as partes que são mais escuras ficam mais sobressaltadas, as mais claras ficam mais afastadas, digamos assim. Como é uma textura estampada, planificada, você não vai ver saltar aqui a farpa, a não ser que você utilize o modificador Displace. A gente está falando de um outro assunto. A gente vai diminuir aqui, vai colocar 0.150, vai ver que vai diminuir um pouco. Vai diminuir bastante, né? Tirar o normal map, olha como é que a gente tem uma diferença. Observem essa tela. Vou ligar e desligar. Tá ligado. Desliguei. Então ele ficou um pouco mais smooth. Aqui ele ficou mais rugoso. Se passar para 2,50 ele já vai ficar mais rugoso. Ele fica só isso porque a gente só está selecionado ele. Se a gente fizer nos outros, a gente também vai ter o mesmo recurso. Ok, ficou com um aspecto mais de madeira, que é aquela madeira gasta. Vou colocar um chão aqui só para compor a cena. Não tem necessidade. Se você está fazendo esse tutorial, basta você apertar F12 para você ver como é que ficou renderizado. Aqui a gente só vai fazer uma composição de cena, só para ver como é que fica com efeito de iluminação e efeito de sombra. A gente vai diminuir o especular para que ele não faça uma explosão de luz no solo. A gente vai escolher qualquer textura aqui que seja assim. É bom sempre não escolher uma textura que seja de madeira também. Por quê? Isso confunde? Não, na verdade a gente está falando de harmonização de design, então a gente pode escolher, por exemplo, alguma coisa que esteja um pouco distante só para criar um contraste. Digamos que esse ladrilho daqui. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito desde o início desse. Ele também é uma texturização. Então você fecha aqui, selecionado ele, e no Edit Mode, aperta U. Olha como é que ele selecionou. Né? Aqui não apareceu, isso às vezes acontece, mas ele está aqui selecionado. E se você quer ver a posição dele, você vai no piso, que ele corresponde, vai apertar a tecla S e observe ao seu lado esquerdo que vai distanciando. E a gente faz isso só para aproveitar o máximo que a textura pode nos oferecer. Claro que a textura daqui geralmente pode ser um pouco mais, digamos, translúcida. Então ela pode ter sim algum efeito de especular, alguma coisa nesse sentido. E a gente pode colocar um mirro só para iniciar o que pode ser o nosso próximo tutorial. Se você acha que eu pulei muitas etapas quando eu fiz isso, é simplesmente aqui no Viewport Shading. Quando você faz a renderização, você consegue ver o que normalmente não dá para ver no modo material. No modo material você não consegue ver reflexão, você não consegue ver efeito de espelho. E você consegue ver mais ou menos como é que está aqui. Por exemplo, aqui tem uma sombra que está fazendo para lá, a gente pode tirar essa sombra. E não tem muito significado de colocar algumas sombras no cenário. Às vezes, a incidência de uma sombra pode criar um efeito meio holofote, ou seja, a sua imagem produz 5, 6 sombras suas. Isso confunde a cena e ela fica um pouco estranha também. E a gente vai tornar aqui a sombra um pouco mais. Aqui, você vê que a iluminação aqui, a sombra aqui estava mais, né? Então ela está dessa forma e a gente vai rotacionar como a gente fez. R mais E para girar um pouquinho aqui.
aperta F12. E aqui nós temos o reflexo bem ofuscado pelo chão, porque a gente está lidando com ladrilho. Geralmente ladrilho ele não tem um efeito de reflexão de espelho. Simplesmente ele está encerado, vamos dizer assim, o efeito dele. Essas outras configurações que eu estou fazendo, de aproximar a câmera, isso tem a ver com composição de cena. Então, se você não se preocupe, porque a parte do próprio tutorial já finalizou. E aqui a gente tem o efeito nós tivemos nesse tutorial o VMAP dele, tivemos o Normal Map, tivemos uma introdução bem rápida e superficial, até porque eu não expliquei nada sobre o Mirror, mas a aplicação do Mirror aqui embaixo, ou seja, aqui, né, que vê, e nós temos o nosso primeiro modelo feito com o VMAP e texturizado, finalizado. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. O canal da Junker Games não é só um canal de tutorial de Blender. Nós falamos também de assuntos de geek, nós falamos de HQ, quadrinhos, Marvel, falamos de board games, card games, Magic the Gathering, falamos de Dungeons & Dragons, falamos de livros, filmes, Lovecraft, ficção científica. A gente fala de muito assunto, action figures, waves, tá? E obrigado e até a próxima.